Olá, querido, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio de 2025 do podcast iLife. Hoje nós temos um convidado especial, o nosso irmão Rubens, é da Igreja de São Gonçalo, do distrito do Parque Cuiabá. Seja bem-vindo, Rubens. Obrigado, pastor Lucas. Sempre uma alegria poder participar, contar um pouquinho da nossa história, né, para que outras pessoas também possam tomar isso como uma oportunidade, um exemplo, né, de saber que elas também podem ser alcançadas por Cristo também. Ok, que bom. Mas antes de começarmos, queria fazer uma oração. Vamos fechar nossos olhos. Bom Deus, obrigado, Jesus, pelo dom da vida. Senhor Deus, nós iremos conversar e entender como foi o que o Senhor fez na vida do irmão Rubens, um milagre de transformação. E que essa história venha tocar nos nossos corações. Abençoe as pessoas que estão assistindo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Antes de fazer a primeira pergunta para o Rubens, esse é o objetivo do nosso podcast, é que você possa encontrar a esperança que é Jesus e fortalecer a tua fé. E também quero que você, nesse momento, dê o seu like aí, compartilhe com seus amigos, tá bom? Vamos lá. Rubens, primeira pergunta aqui para você. Aonde você trabalha, meu amigo? Bom, eu trabalho na churrascaria Casarão, né, no Distrito Industriário. Olha. Né? E trabalho também com eventos, né, com alguns eventos particulares também. Ok. Irmão Rubens, como foi que você encontrou Jesus na sua vida? Rapaz, eu costumo dizer que o encontro com Jesus foi um momento muito sublime, muito especial na minha vida, né? Porque nós viemos de uma família onde somos os primeiros da família a conhecer o Evangelho, né? E uma prova de que Deus ele pode alcançar qualquer pessoa, né? E a probabilidade nossa de conhecer o Evangelho era muito pouca, né? Mas Deus, ele conseguiu nos alcançar. Eu sou de uma família de 6 irmãos, né? 5 homens e uma mulher. Nasci no Piauí. Nós viemos para cá no ano de 79. Eu vim para cá já muito pequeno, né? Fomos criados um pouco longe da família raiz, né? Meu pai era militar, veio transferido para cá. E a gente teve uma infância difícil, né? Devido ao desentendimento de casal, separação. Seu pai separou da sua mãe, né? Separou da minha mãe, e a gente viveu um período assim, sozinho praticamente, só entre os irmãos, né? E aí, essa ausência, essa falta de carinho de mãe, minha mãe teve que se ausentar pelos seus motivos pessoais, né, particular, e a gente viveu entre irmãos muito tempo sozinho. E essa necessidade, né, da presença feminina, eu acredito que despertou a vontade de se casar, uma companheira um pouco mais cedo. Então eu me casei cedo, né? Me casei ali no ano do 9/12 de 1994. Olha, lembrou da data, hein? E as coisas aconteceram muito rápido. Você tinha 24 anos nesse período aí? Ok. Período. Então a necessidade de uma companheira, de alguém para compartilhar ali, né? E assim que eu casei, um grupo de irmãos logo me ofereceu o estudo bíblico, né? Nesse mesmo ano, ali logo após o casamento. E ali eu recebi o estudo do Apocalipse, a revelação do Apocalipse. Os irmãos iam em casa, né? Davam ali o estudo bíblico. E ali eu comecei os meus primeiros passos, né, em conhecimento de Cristo, conhecimento da palavra de Deus. Mas nem sempre, né, as dificuldades, as lutas, né, elas muitas vezes nos afastam,
né? E aí eu fiquei um período, eu me afastei do evangelho. Deixa eu entender então, vamos lá. O senhor conheceu o evangelho depois que você casou, né? Estudo bíblico da Igreja Adventista, né? E depois que você conheceu o evangelho, você batizou. Batizou e logo depois você se afastou da igreja. Fiquei um período ali de uns 2 anos, né? Frequentando a igreja, mas... Então você já se afastou da igreja, por qual motivo? Qual foi essa dificuldade aí? Bom, a primeira dificuldade é que hoje não é uma dificuldade. O primeiro passo é a insegurança pelo trabalho, né? É uma dificuldade. Ficou com medo ali? Do comércio, né? Comecei o meu trabalho sempre na área do comércio, então eu vi aquela dificuldade ali por causa dos dias, né? E também pelo fato de eu gostar muito de futebol, né? E aí o futebol era uma porta para as outras coisas, né? Que eram lícitas. Inclusive eu tinha o vício da bebida, estava tentando superar, né? Essa luta aí do vício. E por algum motivo eu me afastei, me ausentei da palavra de Deus, né? E fiquei um período aí de aproximadamente 16 anos longe do caminho do Senhor. Então, ok. Então você entrou na igreja e depois batizou. Só o senhor e sua esposa também batizou também. Qual é o nome da sua esposa? Jadicélia. Jadicélia. Jadicélia, um abraço para você, viu? Então, o senhor batizou Jadicélia também, estudou a Bíblia. Aí 2 anos, assim, entrou na igreja e se afastou. Aí ficou 2 anos ali nesse meio lá, meio cá. É isso que eu entendi, é isso mesmo? E a sua esposa ficou na igreja, ali firme na igreja com o senhor também. Só que ela estava mais firme, o senhor estava lá e cá. E depois o senhor pegou e se afastou de vez, por causa da roda de amigos, né, do futebol, jogar um futebolzinho no sábado, ali nos campeonatos, e depois ia para a rodinha de bebidas ali depois do futebol com os amigos. É isso mesmo? Isso mesmo. Aí depois, ficou bebendo ali. E como foi que você saiu? Ficou 16 anos, você falou, né? 16 anos que estava nesse meio aí da bebida, né? Do alcoolismo. E como foi que você saiu, voltou assim? O que sua esposa falava? Pastor, realmente aí começa uma outra história, né? Porque isso aconteceu, a ausência de Deus na nossa vida, ela nos deixa um vazio, né? E quando a gente passa a conhecer esse Deus, mesmo que a gente esteja distante ou longe, mas aquela semente ela está no coração da gente. Então eu sabia que faltava algo na minha vida que precisava se completar, né? E muitas vezes eu chorei, clamei a Deus, né? E sempre tive aquele desejo de retornar. E então no ano de 2010, né, bem ali no finalzinho, é por isso que eu falo que as coisas aconteceram no mês de dezembro. A maior parte da minha história, o mês de dezembro está marcado por muitas coisas que aconteceram importantes na minha vida. Sim. Então ali no mês de dezembro eu me lembro que convidei ali um irmão, uma irmã, e a comemoração de final de ano, né, de virada de ano, de 2010 para 2011, né? Eu já tinha tentado todos os recursos, participei até do AA, do CAP, né, tratamento para dependentes químicos. Sim. Né, eu já tinha tentado todas as portas para poder vencer esse vício, né, que estava atrapalhando tanto a minha vida profissional e conjugal. E eu me lembro que nesse final de ano de 2010 para 2011, eu convidei alguns amigos, irmãos, e fizemos ali um churrasco, bebida e tudo. E depois da comemoração, eles foram embora, eu fiquei sozinho.
E foi nesse período, nesse momento que eu, na madrugada, depois que eu tinha ingerido, eu dormi. Eu acordei pela madrugada e nesse momento eu tive um encontro com Jesus. Foi. Porque foi aquele momento que eu me coloquei de joelho e clamei pelo poder de Deus. Amém. E a partir daquele dia, no dia 1º de 2011, eu voltei para a igreja. Amém. E quando foi no dia 19/6/2011, eu se batizei novamente. E retornei aos braços. 19/6/2011. Teve o seu rebatismo ali. Então, entendi. Que bom, Deus seja louvado pela tua volta, né? Mas assim, irmão, me falaram que a tua esposa orava muito, né? Orou muito pelo Senhor, pela tua volta, e ela, muitas vezes, se isso é verdade, muitas vezes ela ia buscar você na rua, porque demorou. Conte isso pra nós aí, que o povo tá. Conte aí. A minha esposa realmente sempre foi uma pessoa que... Uma guerreira. Uma guerreira, né? Tem duas mulheres muito importantes na vida de um homem, né? Uma é a sua esposa e a outra é a sua mãe, né? A minha mãe, ela também se batizou, né? Foi uma das primeiras, né, que aceitou o evangelho, né? Nós somos lá em 6, temos 3 que estão na igreja, né? Uhum. São os 2 mais velhos, eu sou o 4 e minha mãe, né? E minha mãe, ela sempre falou para mim, sempre que ela me visitar, ela falava: meu filho, eu estou fazendo as 40 madrugadas por você. Então a minha mãe foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque sempre foi uma pessoa de oração. Amém. Uma pessoa que orou muito por mim, muito. E eu sou grato, porque a oração de uma mãe, ela tem muito poder. E a minha esposa, uma guerreira, uma pessoa que superou, que teve paciência, né? Porque hoje eu sou muito grato a ela, porque eu poderia ter o meu casamento desfeito se ela não tivesse uma sabedoria, né? Embora sendo uma pessoa trabalhadora, uma pessoa... mas ela via aquilo que eu não conseguia ver. E muitas vezes o desentendimento, as brigas, eram pelo meu próprio bem. E como você falou, muitas vezes ela teve que buscar eu, né, em alguns lugares impróprios, tomado pela bebida, né, sem uma consciência, né, mas graças a Deus, né, ela é uma pessoa que me apoiou muito. Uhum. Ok. Então você passou por isso tudo aí, né? Esses momentos aí complicado, mas naquela madrugada o Espírito Santo estava trabalhando ali, a oração da sua mãe e da tua esposa, né? Pela tua volta para os pés de Jesus, o Espírito Santo ali estava junto com o Senhor aí de madrugada, tocou no coração, se sentiu um vazio. Percebeu que os amigos foram embora, ficou aquele vazio, só você ali, né? A alegria foi embora, não é isso? Foi um momento de muita luta, pastor. Uhum. Muita luta, porque é um momento onde o ser humano se sente um nada, né? E talvez foi o último grito de socorro ali, por uma pessoa, por um pecador, uma pessoa que precisava daquela graça de Deus ali. E na verdade, às vezes nós falamos que entregamos na mão de Deus e falamos que permitimos que Deus trabalhe na nossa vida, mas não fazemos uma entrega total. E eu precisava dessa entrega total. Então aquele momento foi um momento que eu, a analisar todas as coisas que eu já tinha procurado fazer na minha vida. Porque eu queria muito abandonar o vício. Uhum. Mas eu não conseguia. Não tinha forças, né? Não tinha força.
né? Então, Deus esperou o momento certo. Deus esperou o momento certo, falou, quando realmente Ele colocar tudo nas minhas mãos, eu vou fazer alguma coisa. E eu falo que é um milagre de Deus, porque depois desse dia, nunca mais eu voltei a beber. Amém. Então, eu sinto que Deus curou, né? Curou a minha vida. Amém, amém. Eu vou fazer uma pergunta, mas queria falar também da pessoa, do grupo que está nos apoiando aqui, né? Tem uma parceira que está conosco também no podcast Live, que é a Escola Carrossel. A Escola Carrossel, a nossa amiga Poliane, a diretora do colégio, lá da escola, ela mandou para nós aí um apoio da matrículas abertas de maternal até o 5º ano, da Bahia, Barreiras, Bahia. Você que está procurando uma escola de renome, aí Escola Carrossel, tá bom? Um abraço. Então, meu amigo Rubem, quando você conheceu o Evangelho, voltou para o braço de Jesus, né, com o rebatismo ali, e o que seus amigos falaram, amigo? O que seus amigos acharam disso tudo? Os amigos do futebol, né? Da bebida, né? Rapaz, é interessante porque o meio do esporte, né? O futebol, você conhece muitas pessoas, né? Mas realmente os amigos, eles ficaram, porque eu era uma pessoa extrovertida, né? Uma pessoa brincalhão, então uma pessoa que tive boas amizades, bons amigos, né? E os amigos, eu gostava de ficar com eles e eles gostavam ali da minha companhia, né? Então sempre fui uma pessoa assim muito querida no meio, boas amizades, né? E para eles foram uma surpresa muito grande, né? E alguns deles faziam piadas, faziam brincadeira, né? Uhum. A piada, aquela velha brincadeira ali, mas depois eles entenderam, né? E por incrível que pareça, às vezes a gente pensa que vai perder alguns amigos por causa de algumas decisões que a gente toma na vida, mas acontece justamente ao contrário. Deus me deu muito mais amigos, né? Hoje, com a família, né, a família evangélica, realmente não teve falta de amigos. Sempre teve muito bons amigos. Não, que bom, que bom. Irmão, já estamos na reta final. Hoje, na igreja de São Gonçalo, que o senhor tem que cargo lá? Quais são os seus cargos? Está servindo a Deus em qual área ali? Rapaz, é interessante que quando eu fui batizado em 2011, uhum. Deus colocou muitas pessoas que influenciaram muito minha vida de maneira positiva, né? Eu tenho orgulho dos meus 2 irmãos mais velhos, né? Que eles fazem parte do ancianato lá no pé do 90. E eu lembro do conselho do meu irmão mais velho, né? É o Reginaldo. E uma coisa que me ajudou muito, né? No conselho, ele falou, olha, na igreja você precisa trabalhar, precisa se envolver. Se você quer crescer espiritualmente, né, no conhecimento de Deus, você tem que assumir alguns cargos, né? Então, quando eu me batizei na igreja, logo, eu acho que na 2ª semana me deram o cargo de auxiliar de professor de escola sabatina. Uhum. E aí eu tive alguns cargos na igreja e hoje eu faço parte do ancianato, né? Faço parte do ancianato e tenho alguns ministérios, né? Faço parte do ministério do pequeno grupo. Trabalhar na obra, ela nos edifica, né? Ela nos ajuda a crescer no conhecimento da palavra e da comunhão.
né, nesse relacionamento íntimo com Jesus. Então, o que nós mais precisamos é dessa aproximação de Cristo. Hoje eu consigo entender que talvez aquele período que eu me afastei de Cristo foi um período que realmente eu deixei passar despercebido. Talvez se tivesse lutado um pouquinho mais e buscado um pouquinho mais, eu teria superado todos os problemas e não teria me afastado. Mas Deus é um Deus de vitória, é um Deus de salvação. E Ele conhece as nossas dificuldades. Então hoje, o conselho que eu poderia dar, né, para uma pessoa que se afastou por algum motivo, que está passando um momento também através do vício, né, do alcoolismo, das drogas, ou seja lá o que for que você tem enfrentado na sua vida. Então realmente é entregar o caminho, deixar Jesus trabalhar na sua vida e se envolver com a missão. Se envolver. Quando Amém. A gente se envolve, a gente cresce. Amém. E o verso que o senhor mais gosta da Bíblia? Pastor, a gente, quando conhece a Cristo, a gente se apaixona pela Bíblia toda, né? Uhum. A gente vai aprendendo, né, conhecendo a Deus, e vai tendo muitos versos que vão ficando realmente no nosso coração, né? Mas eu gosto muito do livro de Atos, no capítulo 4, né, versículo 12, né? Quiser abrir a Bíblia, vai abrir. A Bíblia é o tema mais importante da palavra de Deus, em que a Bíblia apresenta para nós, é a salvação. Uhum. Então o tema da salvação, ela está em toda a palavra de Deus, né? E no livro de Atos, né, aqui no capítulo 4, versículo 12. Versículo 12. Uhum. Isso. A palavra de Deus nos dá esse conforto e essa segurança da salvação eterna em Cristo, porque ela diz assim, ó: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Amém? Amém. Esse verso, ele resume tudo, né, que o ser humano precisa. Nós precisamos unicamente de Deus na nossa vida, de aceitar Jesus como nosso Salvador e entregar a vida a Ele. Amém. Amém. Irmão Rubens, faz essa oração para nós finalizarmos aqui. Sim. Grande Deus e grande Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos salvos em Cristo Jesus. Amém. Obrigado porque a salvação, ela é estendida a todos. Todas as pessoas têm acesso à salvação em Cristo. Obrigado por esses momentos aqui, que o Senhor continue abençoando a nossa vida e a vida de todos aqueles que estão ouvindo, que ouviram esse testemunho, que eles também, Senhor, possam ser beneficiados com a sua salvação. Amém. Que a tua palavra alcance cada uma dessas pessoas. Amém. Amém. Então, muito obrigado, irmão Rubens, por ter participado, compartilhado conosco a mensagem de fé e de esperança. Eu tenho certeza que a bênção todos receberam aí, todos que ouviram, tá? E você que quer compartilhar essa bênção também, só deixar o seu like, clicar aí no compartilhar, tá bom? E você vai, nesse momento, compartilha o link aqui do canal para o teu amigo, tá bom? Para receber também essa bênção. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio do podcast iLife. Fique com Deus. Tchau.